Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você tem dificuldade aqui com critérios de divisibilidade? Meu nome é Jean Argenton e eu vou te ensinar aqui em 10 simples passos tudo o que você precisa saber para acabar de vez com essa dificuldade. Pessoal, vamos começar aqui então os critérios de divisibilidade pela divisibilidade por 2. Quando que um número ele é divisível por 2? Então, um número ele é divisível por 2 quando ele for par. Ou seja, pessoal, quando ele terminar aqui em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o número 1238. 1238 é um número que termina aqui em 8, né? O último número dele aqui é 8. Portanto, é um número par, ou seja, é um número que é divisível por 2. Vamos fazer o teste? Então, está aqui o número 1238 e vamos dividir ele por 2. Tem que dar uma divisão exata, não é? Então, como é que a gente faz a divisão aqui? Primeiro, a gente pergunta aqui, quantos números tem na chave? Tem um número só. Então, você vai pegar só um número aqui, que é o só 1. Aí você vai perguntar, o 1 ele é maior ou ele é menor que o 2? No caso aqui, ele é menor, não é? Se ele é menor que o 2, você vai pegar do lado aqui, vai juntar com ele. Agora a gente tem o 12. E o 12, ele é maior ou menor que o 2? Agora sim, o 12 ele é maior que o 2, né? Se ele é maior, então dá para dividir. Feito isso, agora a gente vai perguntar aqui, que número que você multiplica o 2 que dá 12 ou próximo de 12? E esse número aqui é o 6, né, pessoal? Lá tá tabuado. 6 vezes 2 dá 12. Então, se pegar o 12 e colocar aqui, Feito isso, a gente faz a diferença entre eles, né? Lembrando que diferença é menos, tá? A gente faz a continha de menos aqui. E aí, 2 menos 2, isso aqui dá 0. E o menos 1, isso aqui também dá 0. Acabou, ainda não acabou. A gente vai abaixar aqui o 3 agora, né? Então, o 3 aqui, a gente abaixa ele aqui, E faz a pergunta, o 3, ele é maior ou menor que o 2, né? Ele é maior, então dá para dividir. Agora, que número que você multiplica o 2, que dá 3 ou próximo de 3? E é 1, né, pessoal? Por quê? 1 vezes 2 dá 2. Então, aqui, menos 2. 3 menos 2, sobra resto 1. E falta baixar aqui o 8. Então, a gente baixa aqui o 8. 18 agora. 18 é maior que 2, não dá para continuar dividindo. Então, 18 agora. Que número que você multiplica o 2 que dá 18 ou próximo de 18? E esse número aqui é o 9, né? 9 vezes 2 dá 18. Então, menos 18. 18 menos 18, isso aqui dá 0. Sobrou o resto zero aqui, acabou a continha. E, portanto, aqui, essa divisão aqui, 1238 dividido por 2, então deu uma divisão aqui, exata, tá, pessoal? Como tinha que dar. Ok, então esse aqui é o critério de divisibilidade, por 2. Todo número, então, que for par é divisível por 2. E, pessoal, continuando aqui, a gente tem aqui agora a divisibilidade por 3. Então, um número inteiro é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Então, como exemplo aqui, vamos ver se o número 2346 é um número divisível por 3. Para isso, então, a gente pega o número aqui, repete ele aqui. Então, está aqui o número 2346. E para ver se é divisível por 3, a gente faz a soma dos algarismos. A gente soma aqui, 2 mais 3, quanto que dá? Dá 5, né? 5 mais 4 dá 9. 9 mais 6, isso aqui dá 15. Então, a soma aqui dos algarismos deu um número 15. E aí, pessoal, 15 é um número que é divisível por 3? Sim, né? O 15 é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, se você somou os algarismos e deu um número que é divisível por 3, quer dizer que esse número aqui ele é divisível por 3, tá? Então, quer dizer que 2.346 dá para dividir e dar uma divisão exata aqui por 3. Eu não vou fazer a continha aqui, fica como desafio para vocês aí. Faz a continha aí, dividir 2.346, divide por 3 aí e vê se não vai dar uma divisão exata. Essa aqui, então, foi divisibilidade por 3, tá? Soma os algarismos, se o resultado da soma deu um número que é divisível por 3, quer dizer que o número ali em questão também é divisível por 3. E, pessoal, vamos ver aqui agora a divisibilidade por 4. Então, o número inteiro é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos forem iguais a 0, ou quando o número formado por seus dois últimos algarismos for um número divisível por 4. Então, como exemplo, aqui a gente tem dois números. O número 3.932, que eu vou repetir aqui. Então, está aqui o número. E para ver se ele é divisível por 4, a gente sempre vai olhar aqui os dois últimos algarismos. No caso aqui é 32. E eu pergunto para vocês, o 32 é divisível por 4? Sim, né? O 32 é divisível por 4. 32 aqui, 32 dividido por 4 dá 8. Então, se os dois últimos algarismos forem um número que é divisível por 4, não importa muito o número, tá, pessoal? Só olha os dois últimos algarismos. Se ele for divisível por 4, quer dizer que o número todo aqui é divisível por 4. Ou seja, o 3.932 é um número que também é divisível por 4, tá bem? De novo, não vou fazer a continha, fica para vocês aí fazer o teste. Divide o número 3.932 por 4 e vê que vai dar uma divisão exata, tá? O segundo exemplo aqui, é um número um pouquinho maior aqui,
506.300. Então, pessoal, aqui o número 506.300 é um número que termina com 2 zeros, não é? Então, esse aqui é outro critério de divisibilidade do 4. Ó. Se um número terminar com 2 zeros, significa que o número aqui também, não importa o tamanho dele, é divisível por 4, tá? Então, podia ser um número bem maior aqui, ó. Se você colocar 2 zeros no final, o número vai dividir por 4. De novo, faça o teste aí e veja que vai dar certinho, tá bem? Então é isso. Esse aqui, então, foi o critério de divisibilidade por 4. Os dois últimos algarismos têm que ser um número divisível por 4, ou então eles têm que ser 0, 0. Pessoal, vamos ver aqui agora ó, a divisibilidade por 5. Então, o número inteiro é divisível por 5 quando os algarismos das unidades, ou seja, o último algarismo lá, né, ele é 0 ou 5, tá? Então, como exemplo aqui, a gente tem o número 3.535. É um número aqui que termina com 5, não é? Se ele acabar com 5, pessoal, o número aqui, ó, o 3.535, então é divisível por 5, tá? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, o número aqui, ó, 40.270. É um número que termina com 0, não é, pessoal? Se o número também terminar com zeros, ele também é divisível por 5, tá? Então, de novo, não vou fazer a continha aqui. Fica um desafio para vocês que tiverem curiosidade para ver se realmente vai dar a divisão exata, né? Dividam aqui, ó, 40.270 por 5 e vocês vão ver que vai dar certinho. Mesma coisa aqui com 3.535, tá? Então, ó, a divisibilidade por 5 é essa. O último algarismo aqui do número, ele tem que ser, ó, 5 ou 0. Se for 5 ou 0, é divisível por 5. E agora, pessoal, vamos ver aqui ó, a divisibilidade por 6. Então, o número inteiro ele é divisível por 6 quando ele for divisível tanto por 2 quanto por 3, tá? Ao mesmo tempo. Então, como exemplo, aqui a gente tem o número 2.256. E para a gente ver se ele é divisível por 6, o que a gente vai fazer? Ó? Primeiro a gente verifica se ele é divisível por 2. Como que a gente faz mesmo para verificar se o número é divisível por 2? A gente vê se ele é par, não é? E o 2.256 ele termina em 6. Então, é um número par, tá? O 2.256 é par. Portanto, ele é divisível por 2. Então, a primeira parte a gente já viu. Agora, a gente tem que ver se ele é divisível ó, por 3. E como que a gente faz para ver se o número é divisível por 3 mesmo? A gente soma os algarismos, não é? Se o resultado da soma der um número que é divisível por 3, quer dizer que o número aqui é divisível por 3. Então, vamos somar aqui, ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, e o resultado aqui, ó, deu 15. 15, pessoal, é um número divisível por 3? Sim, o 15 é divisível por 3. Se a soma aqui do número que é divisível por 3, quer dizer que 2.256 também é divisível por 3, ou seja, também é divisível por 3. Agora, pessoal, se o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 6, tá? Então, pode fazer a continha aí, ó, 2.256, divide por 6 aí, vocês vão ver que vai dar certo, tá bem? Fica o desafio para vocês. E é isso aí, pessoal, divisibilidade por 6, então, é isso aí. Verifica se o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se os dois derem certo aqui, significa que o número é divisível por 6. E agora vamos ver a divisibilidade por 7. Então, o número inteiro é divisível por 7 quando a diferença entre o dobro do último algarismo e o número formado pelos demais algarismos for divisível por 7. Bom, o que isso aqui quer dizer? Pessoal, a divisibilidade por 7 é a mais chatinha de todas, tá? Mas também não é difícil não, essa é meio chatinha de fazer. Então, vou verificar aqui ó, se o número 1218 é um número divisível por 7. Para isso, a gente pega aqui o número 1218. E agora o que você vai fazer? Ó? Você vai pegar aqui os 3 primeiros números, ó, deixa o último número aqui de fora, tá? Pega só os números para cá. Fica 121. Você vai pegar 121 e você vai fazer menos o dobro do último número, tá? Ou seja, 2 vezes 8. Então, menos 2 vezes 8. Vamos fazer essa continha aqui. Ó. Quanto que dá 2 vezes 8, pessoal? 2 vezes 8 dá 16, né? Então, aqui vai ficar 121 menos o 16. E aí, quanto que dá 121 menos 16? O resultado aqui dá 105. Então, dá a gente pegar agora o 105 aqui de novo, ó. E vamos verificar aqui de novo. De novo, você separa o último número do algarismo aqui, ó. E pega só os demais para cá, ou seja, o 10. Aí você faz menos o dobro do último, tá? O dobro do último aqui, ó, é 5. Então, menos 2 vezes 5. Aí, ó, 2 vezes 5 quanto que é? É 10, não é? Então, aqui fica 10 menos o 10. E quanto que dá, pessoal? 10 menos 10. 10 menos 10 dá 0. Chegou aqui, você vai verificar se esse número aqui, no caso o 0, é divisível por 7? E sim, pessoal. O 0, ele é divisível por qualquer número, tá? Exceto por 0 mesmo, né? Então, o 0 aqui, ó, uma forma de representar a divisão é uma fração. Então, o 0 dividido por 7, isso aqui dá 0, né, pessoal? O 0 dividido por qualquer número dá 0, tá? Exceto, como eu disse, 0. Você não pode ter uma fração assim, ó. Isso aqui não existe, tá, pessoal? Isso aqui, ó, não existe.
Mas se aqui embaixo for qualquer outro número, que não seja o zero, então esse aqui sempre vai dar zero, tá? Então, no caso aqui, o zero é divisível por 7. Se você chegar aqui num número que for divisível por 7, não quer dizer que o número aqui, ó, 1218, ele é divisível por 7, tá bem então? Vamos ver aqui outro exemplo? Só vamos ver que agora o número ó, 8.792 e vamos ver se ele é divisível por 7. Então, para isso, como eu disse, né, você vai separar o número aqui das unidades ó, e vai pegar só os números para cá. Então, 869. Aí você vai fazer menos o dobro do último número aqui, ó. Ou seja, 2 vezes o 2. Então, 869 menos 2 vezes 2 dá 4. Aí, 869 menos 4, isso aqui dá 875. Chegou no 875. Pega o 875 e coloca ele aqui agora. Separa o último número das unidades. Pega só 87 e faz menos o dobro do 5. O dobro do 5 é 10, não é? Aí quanto que é 87 menos 10? Isso aqui dá 77. Então a gente já vê que o 77 aqui, ó, ele é um número divisível por 7, né? Vamos continuar aqui, ó. De novo, pega o 77 e coloca ele aqui, ó. Separa o número das unidades, que é o 7. Pega só o primeiro número aqui, ó, o 7 da frente, faz menos o dobro do outro. Quanto que é dobro de 7, pessoal? 2 vezes 7 dá 14, então 7 menos 14. E 7 menos 14, isso aqui dá menos 7. Então o resultado final aqui, ó, menos 7. E a pergunta, pessoal, menos 7 é divisível por 7? E sim, né? Menos 7 é divisível por 7, então é uma divisão exata. Menos 7 dividido por 7 dá menos 1. Chegou aqui no final com o número que deu um número que é divisível por 7, isso significa que o número aqui inteiro, ó, 8.792, é um número que é divisível por 7. Pode fazer o teste, ó. Pega o número 8.792, divide por 7 e vê que vai dar a divisão exata, tá, pessoal? Então, esse aqui ó, é o critério de divisibilidade, então, por 7. E vamos ver aqui agora a divisibilidade por 8. Então, o número inteiro é divisível por 8 quando os três últimos algarismos forem iguais a 0 ou eles forem divisíveis por 8. Então, como exemplo, aqui a gente tem o número 132.512 e vamos ver aqui se ele é divisível por 8. A primeira coisa que a gente faz, pessoal, é olhar os três últimos números, tá? Então, no caso aqui, o 512. Eu peguei um número aqui que ele é pequeno até, né? Esse aqui podia ser o número do tamanho que for, tá? Para cá, podia ser gigantesco. Você vai olhar só os três últimos números. No caso aqui, então, o 512. E vai ver, o 512 aqui, pessoal, ele é divisível por 8? Para isso a gente faz a continha aqui do lado, ó. Vamos tentar dividir, né? Aqui a gente tem só um número na chave, então a gente vai pegar só um número aqui, no caso o 5. O 5, ó, ele é menor que o 8, então a gente vai pegar do ladinho aqui junto, que é o 51. E agora sim, o 51 é maior que o 8. Agora, que número que você multiplica o 8, que dá 51, ou próximo de 51? Que é o 6, né? 8 vezes 6 dá 48. Então aqui, ó, menos 48. Então, menos 48. Agora, 1 menos 8. Não dá para fazer 1 menos 8, porque 1 é menor que o 8, então a gente empresta aqui do 5. O 5 aqui fica valendo só 4. E a gente empresta 1 aqui para o 1. Agora ficou 11. 11 menos 8, isso aqui dá 3. 4 menos 4 dá 0. Então, sobrou aqui 3. Baixamos aqui o 2. Agora, pessoal, 32. Que número que você multiplica aqui? O 8, que dá 32 ou próximo de 32. E esse número aqui é o 4, né, pessoal? 4 vezes 8 é 32. Então, aqui, ó, menos 32. E 32 menos 32, isso aqui dá 0. Então, sobrou o resto 0, significa que ele dividiu certinho, né? Deu uma divisão exata aqui por 8. Então, quer dizer que 512 é divisível por 8. Se 512 é divisível por 8, o número inteiro aqui, ó, 132.512, também é divisível por 8, tá? Esse número aqui podia ser, como eu disse, o tamanho que fosse. Se os três últimos números aqui for um número divisível por 8, o número inteiro será divisível por 8. Pode fazer o teste aí, pega o número aqui, ó, 132.512, divide ele por 8 e vejam que vai dar uma divisão exata. O outro critério aqui, né, para divisão por 8, é esse aqui. Então, como exemplo, aqui a gente tem o número 1.627.000. Vou colocar ele aqui, ó. Então, mesma coisa, não importa o tamanho do número, você vai olhar só para os três últimos. Os três últimos números é 000, é 3 zeros, significa que o número inteiro divide por 8. Tá? Esse número aqui podia ser o tamanho que fosse, se os três números que for 0, vai dividir por 8. Vou até inventar um número aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, o número 1, 2, 3, 4, 5, e vou colocar aqui, ó, 3 zeros. Tá? Só de eu colocar esses 3 zeros aqui no final, eu já tornei esse número inteiro aqui, ó, divisível por 8, tá? Você pode fazer o teste também, se tiver uma calculadora, pega o número aqui, ó. Esse número que está aqui, que é 12.345.000 aqui, ó.
Divide ele por 8, você vai ter uma divisão exata, tá bem? Esse aqui é o critério de divisibilidade por 8. Se os 3 últimos números for um número divisível por 8, ou se os 3 últimos números aqui for 0, 0, 0, significa que esse número aqui todo divide por 8. E vamos ver aqui agora a divisibilidade por 9. Então, o número ele é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 9. Então, como exemplo aqui, a gente tem o número 366.246. Vamos ver se esse número aqui ele é divisível por 9. Como que a gente faz isso? É bem parecido com a divisibilidade por 3, tá? A gente vai somar os algarismos. Então, aqui, 3 mais 6, isso aqui dá 9. 9 mais 6 dá 15. 15 mais 2, 17. 17 mais 4, 21. 21 mais 6, isso aqui dá 27. Então, pessoal, a soma dos algarismos deu 27. Agora você vai perguntar, o 27 é divisível por 9? E sim, né? O 27 é divisível por 9. 27 dividido por 9, isso aqui dá 3. Então, se você somar os algarismos, deu um número que é divisível por 9, significa que o número inteiro aqui também é divisível por 9. Vai dar uma divisão exata por 9, tá? Pode fazer o teste também. Pega o número aqui, 366.246, divide ele por 9, você vai ficar na divisão exata. Tá bem, então, pessoal? Então, esse aqui, então, é o critério de divisibilidade aqui, por 9. E agora, vamos ver a divisibilidade por 10. Então, o número é divisível por 10 quando o algarismo das unidades, ou seja, o último algarismo, né, ele for 0. Então, esse aqui é um dos critérios mais fáceis que tem, pessoal. Não importa o tamanho que for o número aqui, tá? Se ele terminar com 0 aqui, significa que ele é divisível por 10, tá bem? Então, como exemplo aqui, a gente tem esse número aqui, o número 7.246.820. E se você tiver curiosidade para ver se realmente ele é divisível por 10, divide ele aí, você vai ver que dá uma divisão exata, tá bem? O critério de divisibilidade por 10, então, é esse aí, ele é bem simples. O número aqui, terminou em 0, ele é divisível por 10. Pessoal, o último critério aqui de divisibilidade é a divisibilidade por 11. Então, o número inteiro é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos algarismos de ordem ímpar e a soma dos algarismos de ordem par for divisível por 11. Bom, o que isso quer dizer? Como exemplo aqui, vamos ver se o número 50.258.505 é divisível por 11. Vou colocar o número aqui de novo. Então, está aqui o número. Para a gente ver se ele é divisível por 11, a gente vai pegar a soma dos algarismos de ordem ímpar. Ou seja, o primeiro, tá? Mais o terceiro, mais o quinto, mais o sétimo, tá? Isso aqui são os de ordem ímpar, Então, quanto aqui, 5 mais 2. 5 mais 2 dá 7. 7 mais 8, isso aqui dá 15. 15 mais 0 ainda dá 15. Então, você vai pegar a soma dos algarismos que são de ordem ímpar, colocar aqui, 15. Agora, você vai somar os algarismos de ordem par, O segundo algarismo, o quarto algarismo, o sexto algarismo e o oitavo algarismo. Então, 0 mais 5 é 5. 5 mais 5 dá 10. 10 mais 5 dá 15. Você vai subtrair aqui, A diferença é menos, tá? Então, menos 15. E quanto que dá? 15 menos 15, isso aqui dá 0. Pessoal, deu um número aqui que é 0, E você vai perguntar, esse número aqui, ele é divisível por 11? Como eu disse num passo anterior, né? O 0 é divisível por qualquer número, exceto por ele mesmo, né? Exceto por 0. Então, aqui, 0 dividido por 11, né? Essa aqui é uma forma de representar a divisão, uma fração. 0 dividido por 11, isso aqui dá 0. Né? 0 dividido por qualquer número, exceto 0, dá 0. Portanto, aqui, esse número inteiro aqui, então, em questão, 50.258.505, ele todo é divisível por 11, tá bem? Esse aqui, então, pessoal, é o critério de divisibilidade aqui, por 11, tá? Pega os algarismos ímpares aqui, então, faz de ordem alternada, tá? Então, aqui, 5 mais 2 mais 8 mais 0, coloca ele aqui. Depois pega os de ordem par, né? Que é o segundo, o quarto, o sexto e o oitavo algarismo. E soma eles também, igual eu fiz aqui. Depois faz menos. Se o resultado aqui der um número que é divisível por 11, significa que esse número todo aqui também é divisível por 11, tá? Então, de novo, se você não está acreditando, né? Fica o teste aí para você fazer. Pega esse número aqui, 50.258.505, divide ele por 11 e você vai ver que vai dar uma divisão exata, tá? Vai dar uma divisão certinha. Essa aqui, então, foi a divisibilidade aqui por 11. E, pessoal, se você gostou dessa aula aqui, lembra de deixar seu gostei. E se você não for inscrito, se inscreva, pessoal. Se inscreva, que toda semana está saindo vídeo novo aqui, com muito conteúdo. Então, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de deixar sua inscrição, tá bem, então? Então é isso, nós nos vemos aqui no nosso próximo vídeo. Fui!